Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Terça-feira, 27 de junho. Acompanhe o que vai ser destaque nesta edição. Nesta edição você vai saber tudo de como que foi a finalização do leilão das fazendas da massa falida Reunidas Boi Gordo. 15 propriedades rurais foram comercializadas nesta última segunda-feira. Segunda safra de milho do Brasil já é estocada a céu aberto por falta de capacidade de armazenamento. 72% das lavouras norte-americanas de soja estão em boas ou excelentes condições. E veja ainda nesta edição que, em relação à safra de cana-de-açúcar, a Datagro prevê uma retomada no ritmo de moagem nas próximas semanas. No mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo, as exportações brasileiras também no acumulado do mês e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A colheita da segunda safra de milho do Brasil só começou e o cereal já começa a ser estocado a céu aberto. O Agricultura BR de hoje destaca a situação precária do déficit de armazenamento de grãos que o país enfrenta e outras situações que agregam a este sério problema aqui no país. Você vai ver nesta edição um vídeo que mostra montanhas de milho que já estão se formando em regiões produtoras do Brasil e saber também o que o governo tem feito para resolver essa situação. E de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em relatório divulgado nesta última segunda-feira, os embarques de soja do país totalizaram um pouco mais de 315 mil toneladas na semana encerrada na última quinta-feira. Esses dados, eles ficaram muito próximos à máxima esperada pelo mercado, que eram de 380 mil toneladas a serem inspecionadas. Com isso, a totalização de soja embarcada da temporada 2016-2017 ultrapassa a marca de 52 milhões de toneladas, é o que nós vamos conferir agora. Observe, semana encerrada em 22 de junho, volume embarcado de 315.099 toneladas, total de 52.210.000 toneladas. É sempre importante lembrar que a meta de exportações norte-americanas, e aí não é apenas vendas, porque as vendas já chegam a mais de 59 milhões de toneladas, mas a meta de vendas e embarques é de 55.790.000 toneladas. E os americanos estão muito próximos a embarcarem pelo menos a meta de exportação. Aqui você acompanha os dados em relação aos embarques norte-americanos. Embarcada da temporada atual, 52.210.000 toneladas até esse último dia 22 de junho. A meta é de 55.790.000 toneladas. Em 2016, também em 22 de junho, eram apenas 44.030.000 toneladas embarcadas, o que mostra realmente que a velocidade dos embarques e vendas dessa temporada 16-17 foi muito forte em relação às temporadas anteriores para os americanos. Às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou nesta última segunda-feira um novo relatório de acompanhamento de lavouras do país. Os números trouxeram a conclusão do plantio da safra de soja, temporada 17-18, sem muitas alterações significativas em relação à condição das lavouras norte-americanas. Veja o que traz esse último relatório. Em relação às lavouras que apresentam excelentes condições, o Departamento Norte-Americano de Agricultura mostra que 12% delas se enquadram neste perfil. 60% das lavouras plantadas no país se encontram em boas condições e 23% em condições médias. O relatório destaca também que 4% das lavouras têm condição ruim e apenas 1% condição classificada muito ruim.
Desenvolvimento da soja vem muito bem nos Estados Unidos. Aquela que está emergindo vem no mesmo nível do último ano e vem com uma situação melhor do que na média dos últimos 5 anos. Acompanhe conosco na Agricultura BR. Nós temos aqui lavouras de soja emergindo nos Estados Unidos. Até o dia 25 de junho de 2017, 94%. O mesmo fator que se tinha um ano antes, também com 94%. Na média de 2012 a 2016, portanto 5 anos, 91%. Um outro destaque é que esse relatório em relação à soja, que trouxe já a situação já de concluso o plantio da oleaginosa nos Estados Unidos, já mostra como é que vem florescendo as lavouras de soja norte-americana e vem mais acelerado que no último ano. Observe aqui os dados, nós trazemos aqui que até o dia 25 de junho de 2017, 9% vinha em condição de florescimento, no ano passado eram 8%, a média dos últimos 5 anos é de 7%, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E olha só, o destaque que vem influenciando muito o mercado da soja nos Estados Unidos, Chicago, e também como que é o comportamento de quem atua nele, tem sido o clima, tanto para algumas recuperações que são apresentadas para os valores da soja, quanto também as perdas. Em relação ao que vem ocorrendo, as chuvas têm garantido bom desenvolvimento para a soja. E há muita especulação em torno de se elas vão continuar com esse mesmo nível de umidade para os próximos períodos. Quem fala a respeito desse tema é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As previsões mostram que para os próximos períodos a tendência de frequência de chuvas sobre o meio oeste americano e chuvas com bons volumes que devem manter o solo bastante encharcado. Durante o mês de julho, que normalmente é o mês mais seco sobre o meio oeste americano, há risco para alguma estiagem regionalizada, mas principalmente nos estados mais ao norte, que são justamente os estados que apresentam um índice de desenvolvimento um pouco mais baixo em relação aos demais estados. As principais áreas produtoras de Illinois e Iowa, por enquanto, se mostram com boas condições, principalmente porque as chuvas vão continuar mais regulares. Agora, para os próximos períodos, a expectativa é de chuvas sobre aqui boa parte dos estados produtores. No cinturão produtor de grãos, o volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros em 5 dias. No segundo período, que vai do dia 13 ao dia 7 agora do mês de julho, a chuva ela continua bastante abrangente, diminui até um pouco de volume em algumas áreas, principalmente mais ao norte, mas em algumas áreas produtoras aqui a previsão é de volumes mais uma vez entre 15 e 30 milímetros em 5 dias. E no terceiro período a situação não muda muito, vai continuar chovendo em praticamente todos os estados produtores, o volume deve ser um pouco menor, mas ainda assim é uma chuva que deve garantir boas condições de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a soja negociada na Bolsa de Chicago apresentava na manhã desta terça-feira alguma recuperação em relação às perdas dos dias anteriores. Essa leve alta que acontecia diz respeito às especulações quanto ao clima nos Estados Unidos mais para frente no decorrer do ciclo. Especialistas dizem que ainda é cedo para confirmar que vai haver chuva significativa na fase do ideal do desenvolvimento das lavouras. A gente acompanha então como que o mercado reage a todas essas especulações. Olha, ele vem em campo positivo, subindo quase 1% no momento. Soja para entrega em julho vem cotada a $9,15 mais 50 por bushel, alta de 0,96%. A posição de agosto, de setembro e novembro deste ano sobe um pouquinho mais, 0,98%. A de agosto vem negociando o bushel da soja a $9,20 mais 25. A de setembro, $9,21 mais 50 e novembro, $9,22 mais 75 por bushel. A gente fala agora sobre o dólar comercial aqui no Brasil, que vem operando em alta frente ao real nesta terça-feira. Os investidores seguem de olho no cenário político nacional que está muito conturbado. Rodrigo Janot, procurador da República, denunciou
o presidente Michel Temer, e tudo isso gera muita confusão no cenário político nacional e tudo no que diz respeito às reformas do Congresso Nacional. O setor da economia do país e todos os demais, é claro, estão à espera do novo desenrolar a respeito de todas essas reformas que mexem diretamente com cada um do país. A gente acompanha então agora como que o dólar se comporta neste momento. Vem em alta frente a ontem, alta é de 0,42%, ele cotado a R$ 3,31 mais 6. Por aqui, a Agricultura BR traz as informações em torno de como que vem os embarques brasileiros de soja. E os embarques que foram divulgados nesta última segunda-feira, durante a tarde, pela Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, trouxe um volume acima de 7 milhões de toneladas, um número, inclusive, que começa a chegar a ficar muito próximo de bater aquilo que já vinha acontecendo no ano passado também, no mês de junho, no mesmo período sazonal. Chama a atenção que o faturamento fica ali na casa de 2 bilhões e 600 milhões de dólares para os embarques de soja e os valores mais baixos em relação à tonelada da oleaginosa. Vamos então a esses dados. Os números foram apresentados, portanto, nesta segunda-feira, mostram que junho de 2016 contou com 7 milhões 760 mil toneladas de soja, isso para todo o mês de junho do ano passado. Em maio deste ano, o mês de maio completo, teve uma exportação de 10 milhões 950 mil toneladas, enquanto que junho de 2017, para o acumulado de 16 dias úteis, chega a 7 milhões 180 mil toneladas. Esses são os dados para os embarques de soja do Brasil. Então, já supera essa marca de 7 milhões de toneladas, chegando a 7 milhões 180 mil toneladas os embarques com soja aqui pelo país. Um outro dado importante é em torno de como que as tradings têm faturado esse embarque de soja. Como eu disse, chega a 2 bilhões 620 milhões de dólares os embarques em 16 dias úteis. Lembrando que resta essa semana ainda para ser somada aos dados apresentados nesta segunda-feira. Então, 5 dias úteis. Observe aqui os números que em junho de 2016 teve um faturamento total de 2 bilhões 970 milhões de dólares. Em maio deste ano, com quase 11 milhões de toneladas embarcadas, o faturamento foi de 4 bilhões e 60 milhões de dólares. Junho de 2017 vem com 16 dias úteis, com um faturamento total de 2 bilhões 620 milhões de dólares. Agora, um outro dado que também chama a atenção é o valor da tonelada da soja, que vem caindo. Na média, ela vem caindo, vem, claro, abaixo do mês de maio e vem a alguns centos de dólar abaixo daquilo que se tinha uma semana antes também, de acordo com o próprio relatório da Secretaria de Comércio Exterior. Então, acompanhem conosco aqui os dados que mostram que em junho de 2016, o valor internacional da soja em dólar eram de 382,90. 382 dólares e 90 centes. Observe que maio de 2017 tem um valor bem menor, 370 dólares e 80 centes por tonelada, e agora em junho recua mais um pouco. Você observa que perde 5 dólares e 10 centes entre maio e essa parcial de junho. Vem para 365 dólares e 70 centes, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Portanto, valor da tonelada mais baixo para a soja brasileira. No próximo bloco, a gente fala sobre o déficit de armazenagem de grãos do Brasil, que nesta safra chega a 76 milhões de toneladas. E você vai ver que a colheita do milho praticamente só começou e já tem milho a céu aberto pelo país. É o que você confere logo mais no Agricultura BR. Hoje,
27 de junho, leilão virtual Fazenda Ouro Branco, às 20h30 no Canal do Boi. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Ao longo das últimas décadas, o Brasil ampliou a sua produção agrícola de maneira rápida e expressiva. Porém, a capacidade de armazenamento de grãos do país não acompanhou essa evolução, refletindo em falta de espaço físico para guardar a produção cada vez mais volumosa. Essa situação fica mais nítida a cada ano e se agrava nesta temporada, ano de super safra. De acordo com dados da Conab, entre os anos de 1990 até agora, 2017, a produção de grãos do Brasil cresceu 212%. Enquanto isso, a capacidade de armazenar os grãos cresceu apenas 106%, metade do ritmo de crescimento em que o Brasil ampliou a sua produção agrícola. Vamos aos números então. A gente começa mostrando a capacidade estática de armazenamento de grãos do Brasil, de acordo com os armazéns cadastrados na Conab. Veja que no ano de 1990, o Brasil podia guardar em armazéns cerca de 76 milhões e meio de toneladas de grãos. No ano de 2000, essa capacidade foi ampliada para 87 milhões 830 mil toneladas. Já em 2010, subia para 187 milhões 320 mil toneladas. No ano de 2016, a capacidade estática dos armazéns estava estimada pela Conab em 157 milhões 620 mil toneladas, um aumento de cerca de 106% no acumulado desde 1990 até agora. Já no que diz respeito à produção, sabemos, temporada 16-17 é a maior da história, mais de 234 milhões de toneladas de grãos sendo produzidas pelo país. Veja o quanto que o Brasil produzia lá atrás, em 1990, cerca de 75 milhões de toneladas. Já na temporada 2001-2002, a produção alcançava na época 96 milhões 760 mil toneladas. Ano 2011-12, produção brasileira de grãos fechava em 165 milhões 890 mil toneladas e a atual temporada 16-17, 234 milhões 330 mil. Com isso, tomando como base a produção brasileira neste ciclo e a capacidade dos armazéns cadastrados no país no ano passado, de 2016, o déficit de armazenagem, ou seja, a falta de armazéns para guardar este grão, chega a mais de 76 milhões de toneladas. Vamos rever estes números então. Veja que enquanto a produção, estimada em 234 milhões 330 mil, capacidade para guardar tudo isso é de 157 milhões 620 mil toneladas. Por isso, a deficiência, o déficit, alcança, estimado para esta temporada, em 76 milhões 710 mil toneladas.
E essa situação de ter uma produção muito forte e falta de local para armazenar é o motivo de hoje do quadro Somos Todos Produtores, que é uma participação do telespectador, a participação de quem acompanha o programa. E olha só, temos uma produção de milho que vem para um número recorde para a situação nacional. O Brasil nunca produziu tanto milho quanto na temporada 16-17. Podemos estender também que nunca produziu tanta soja quanto nessa temporada 16-17, ganha um novo patamar a produção brasileira e a colheita do milho apenas começou. Os dados apontam que os estados mais produtores estão ali com pouco avanço, uma situação pequena, chegando a cerca de 20%. Mesmo assim, já tem milho armazenado a céu aberto. É o que nós vamos ver agora nesse vídeo. É um vídeo que tem circulado entre produtores rurais do país. O pessoal pode colocar na tela, que mostra essa situação aí. O milho foi colhido e ele vai ser despejado no campo aberto mesmo, por conta da falta de espaço para armazenamento. O pessoal dando um jeito de ocupar o milho de uma outra maneira. Um dos fatores interessantes é que há montanhas de cereal que você pode observar nessas imagens que vão a perder de vista. A produção de milho no país dessa safra, da segunda safra, é estimada pela Conab em 63 milhões e 500 mil toneladas, com uma soma da primeira safra de 30 milhões de toneladas de milho. Com isso, o Brasil tem forte dificuldade em encontrar lugar para armazenar o cereal. E aí, no caso, como a soja, além de ter tido uma produção recorde na temporada 2016-2017, na casa de 114 milhões de toneladas, de acordo com as instituições públicas do Brasil e também dos Estados Unidos, somado a uma comercialização muito lenta, porque os preços são baixos, não há realmente lugar para armazenar milho. E faltando lugar para armazenar milho, é uma cultura mais barata, acaba tendo situações como essa que você acompanhou aqui no Agricultura BR. Esse vídeo que a gente acabou de ver mostra a situação no município de Miranda do Norte, no estado do Maranhão. Milho estocado a céu aberto começa a ser, portanto, preocupação dos produtores. A principal situação que eles ficam de olho, é claro, é no clima. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima fica, então, para o Nordeste do país como um todo, mas em especial para essa área que está estocando milho a céu aberto no Maranhão. O tempo seco ele continua predominando na maior parte do interior nordestino, inclusive em grande parte do estado do Maranhão. Até acontecem algumas chuvas que têm garantido mais umidade no solo sobre a faixa leste e também aqui norte da região. Inclusive o norte do Maranhão vem recebendo chuvas um pouco mais volumosas. Agora, para esses próximos 5 dias, a chuva se concentra sobre áreas litorâneas, principalmente no leste. A previsão para altos volumes de água aqui, desde o estado de Alagoas até o estado de Pernambuco, e vai chover também em toda a faixa norte. No Maranhão, a chuva mais intensa acontece em áreas litorâneas. Nas demais áreas aqui da metade norte do estado ocorrem pancadas mais isoladas e com baixos acumulados. E no sul do Maranhão, como é normal desta época do ano, a previsão é de tempo mais firme. Então, nestas áreas não há problema quanto à ocorrência de chuvas. No decorrer do segundo período, entre os dias 3 e 7 do mês de julho, a expectativa é de continuidade do tempo seco na maior parte do interior do Nordeste, inclusive na metade sul do Maranhão, e chuvas mais concentradas em áreas litorâneas. Ainda há risco de chuva forte aqui na faixa leste do Nordeste e também em algumas áreas do litoral norte, inclusive litoral do Maranhão. No terceiro período, que vai do dia 8 ao dia 12 de julho, a situação não muda. Previsão de tempo bastante seco no sertão do Nordeste, chuvas concentradas em áreas litorâneas, e no Maranhão não há previsão de chuva significativa em todo o centro-sul do estado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Mato Grosso do Sul é um estado que começou recentemente a fazer a colheita da segunda safra de milho. Entretanto, já tem problema de armazenagem e, evidentemente, também de comercialização por conta dos preços baixos. Por conta disso, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado pediram apoio à comercialização do cereal e, consequentemente, isso traz um alívio para a armazenagem de grãos em Mato Grosso do Sul, uma vez que pode haver uma abertura de espaço. Sobre este assunto, esteve aqui nos nossos estúdios o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, Cristiano Bortolotto, na última semana, que falou a respeito deste tema.
nós buscamos no Ministério da Agricultura, que existe aí a política de preços mínimos no Brasil. O preço mínimo do Mato Grosso do Sul é R$ 19,21, isso com todos os impostos, para tirar os impostos, que é Fundo Rural e o Fundersul, então tem que tirar os impostos desse preço. E nós fomos buscar essa garantia junto ao Ministério da Agricultura. Conversamos com o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, e ele nos garantiu que, auferindo os dados de que o Mato Grosso do Sul está trabalhando com menor do que o preço mínimo, vai ser feitos leilões de prêmios, né, para garantia desse preço mínimo. O que a gente espera? A gente espera que esses leilões aconteçam de forma rápida, para que o produtor participe e comece a escoar a produção no mesmo ritmo da colheita, para que consiga aí armazenar toda essa safra que nós vamos colher. E no dia 7 de junho, o governo federal anunciou o Plano Safra 2017-18, apresentando ao setor agrícola nacional o volume de recursos que vai disponibilizar e também as taxas de juros para financiar a nova safra de grãos do país, que começa oficialmente no dia 1º de julho. Para os programas de financiamento de armazéns, houve até uma novidade positiva, mas que ficou aquém do que o setor esperava. Para o programa chamado de PCA, que é o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns, o governo federal cortou em 2 pontos percentuais a taxa de juros, para 6,5% em relação ao ano passado. A ProSoja Brasil reconheceu que o governo foi generoso em fazer essa redução forte aqui nas taxas de juros destas linhas de financiamento, mas disse que o produtor rural precisava de mais para incentivar a construir os seus próprios armazéns. Por aqui, a Agricultura BR segue destacando a situação do milho no Brasil e essa circunstância da colheita do milho, que vai se adiantando, começa a ter milho em céu aberto sendo armazenado e falta de armazéns, evidentemente que isso vai pesar e pesa sobre os valores praticados no país. Nós vamos começar agora trazendo os valores médios por Santa Catarina, que se não é por um estado grande produtor de milho, por outro lado é um grande consumidor. Então nós trazemos aqui os valores para os últimos 15 dias e observe que entre os dias 12 e 27 o preço recua quase 3%, 2,77%. No dia 12 o valor médio era de R$ 27,00 a saca, no dia 14 recuava R$ 26,50, manteve esse valor de R$ 26,50 no dia 20, dia 23 e nesse dia 27 recua mais um pouco, cai para R$ 26,25 a saca de 60 quilos. Já no estado gaúcho, a queda em 15 dias foi ainda maior, de 3,77%. Isso, em números reais, corresponde a R$ 1,00 no valor de cada saca negociada. Vamos acompanhar então o mercado do Rio Grande do Sul em destaque. Veja que no dia 12 de junho, cotação da saca do cereal no estado era de R$ 26,50 na média. Este valor se manteve assim até o dia 21 do mês, quando no dia 23 recuou para os R$ 26,00. Na data atual, 27 de junho, esta terça-feira, preço do milho cai ainda mais para R$ 25,50 a saca, R$ 1,00 a menos na comparação com o dia 12 deste mês. No estado do Paraná, o segundo maior produtor de milho do país, a queda é forte, é de quase 5% em 15 dias. Acompanhe conosco então os valores praticados no Paraná. Nós observamos aqui que dia 12 de junho tinha um valor de R$ 25,75 a saca. No dia 14 esse valor recua a R$ 25,00, no dia 21 R$ 24,75, no dia 23 estava em R$ 24,50 e mantém R$ 24,50 a saca nesse dia 27 de junho, com uma queda em 15 dias de 4,85%.
De olho agora no milho negociado no Mercado Futuro do Brasil, referência para saber como os negócios vão ser tratados lá para frente. Acompanhe comigo na sua tela o milho negociado na Bolsa Paulista, hoje operando em baixa. A posição de julho tem hoje 160 contratos negociados a R$ 25,84 cada saca. Posição perde 0,62% em relação aos últimos negócios. Milho para entrega em setembro, hoje tem quase 5.000 contratos negociados. Essa é aquela posição que traz uma referência um pouco mais expressiva para o mercado, já que tem mais negócios acontecendo. Essa saca para entrega em setembro é cotada agora a R$ 25,40, queda de 0,78%. Milho para entrega em novembro cai 0,45% hoje no seu preço, vem cotado a R$ 26,43 e a posição de janeiro do ano que vem a R$ 26,90, queda de 0,19%. Nesta segunda-feira, 2 importantes relatórios foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O primeiro deles trazia a inspeção dos Estados Unidos. E a inspeção mostra como é que vêm os embarques norte-americanos. Embarques que, na semana, encerrado no último dia 22 de junho, ultrapassaram a marca de 965 mil toneladas. Acompanhe conosco, então, como é que ficaram esses embarques de milho pelos norte-americanos. A semana teve 965.608 toneladas que foram embarcadas. Uma semana antes foram 1.211.000 toneladas, então, portanto, um pouco abaixo. Em relação à expectativa do mercado, ele veio quase no teto, na máxima que o mercado esperava para a semana do dia 22 de junho. Em relação à safra, contabiliza agora 47.590.000 toneladas de milho que foram embarcadas até o momento. Em relação à comparação, principalmente aquilo que havia sido inspecionado para embarques de milho no ano passado, na mesma data, a safra norte-americana 16-17 vem muito mais acelerada, não é só nas vendas, mas também nos embarques. É o que nós vamos acompanhar agora. Nós trazemos aqui os embarques de milho. Observe que a temporada passada, até a data do dia 22 de junho, teve 33.770.000 toneladas de milho que foram embarcadas. 2017, na mesma data, 47.590.000 toneladas de milho que foram para embarques até o momento. Um outro dado importante foi apresentado nesta última segunda-feira. Já no final do dia, depois do mercado ter fechado, o departamento apresentou o seu tradicional relatório de acompanhamento de lavouras. As lavouras de milho dos Estados Unidos, com uma área menor do que vinha trazendo no último ano e também na média dos últimos anos, vem com bom desenvolvimento de lavouras. Você acompanha comigo agora o que os americanos têm de desenvolvimento. 16% está em excelentes condições, 59% em boas condições, 20% em médias condições. O relatório trouxe ainda 4% das áreas cultivadas com milho em condições ruins e 1% em condições muito ruins, de acordo com o acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano. Destaque agora fica por conta de como o mercado vai acompanhando esses dados. É importante lembrar que o milho não acompanha apenas o desenvolvimento da nova safra dos Estados Unidos, mas acompanha também cenário internacional e também o de combustíveis, principalmente do petróleo. Petróleo que passou por uma semana de quedas muito fortes, inclusive tendo o registro mais baixo para a commodity petróleo dos últimos anos. Com isso, teve aquela pressão forte sobre o milho por conta do etanol produzido nos Estados Unidos. Você acompanha comigo agora o que vem acontecendo com o milho em Chicago. Hoje, uma recuperação mais intensa. Observe que a posição de julho sobe 1,32%, vem a $3,63 o bushel. Setembro, $3,72 o bushel, com uma alta de 1,29%. Dezembro, $3,82 o bushel, com alta de 1,32%. E março de 2018, contrato negociado com alta de 1,16% a $3,91 mais 50.
No próximo bloco, a gente fala como anda a safra de cana na região centro-sul do país e como estão os preços do açúcar e também do etanol. Olha, aproveite que nós vamos para o intervalo comercial para entrar em contato com a Agricultura BR. Você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. O nosso número é 67996562266, está aí na tela. Entre em contato, manda sua mensagem, sua pergunta, aquilo que você quer ver no programa que nós vamos trazer aqui. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR destaca agora o café embarcado pelo Brasil. Nesta última segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados em relação aos embarques com 16 dias úteis e eles mostram números que são mais fracos. Isso acontece principalmente por conta de preços que são achatados na comercialização brasileira de café. Vamos aos números então. Aqui nós mostramos os dados que aconteciam em junho de 2016, a maio desse ano e também aquilo que vem acontecendo na parcial de junho de 2017. Em junho do ano passado, haviam sido embarcadas 2.060.000 sacas durante todo o mês. Em maio deste ano, 2.290.000 sacas. Junho de 2017 vai contando até agora com 1.500.000 sacas de café embarcadas. O volume é menor aqui, não deve alcançar a marca de junho do último ano. Em relação àquilo que tem sido faturado pelas trades que operam com os embarques de café, os números vêm desta maneira. Acompanhem conosco aqui valores em dólar para as exportações de café. Na cor verde, os valores que já estão totalmente totalizados e em vermelho, junho de 2017, que ainda não fechou. Em junho de 2016, o mês teve uma renda de 303 milhões e 300 mil dólares para os embarques de café. Maio deste ano, 386 milhões e 200 mil dólares. Junho de 2017 vem contando até agora com 246 milhões e 200 mil dólares de faturamento para as exportações de café. Um dos principais fatores que fazem com que esse faturamento seja menor é o valor em dólar da saca. O valor em dólar da saca vem caindo mês a mês neste ano de 2017, uma situação de impacto geral por conta dos valores praticados na Bolsa de Nova York. Vamos acompanhar agora esse número que caiu entre uma semana e outra em relação ao mês de junho, caiu 30 centes de dólar, caiu pouco, mas em relação ao mês passado caiu bastante e cai também em relação ao ano anterior. Observe que junho de 2016 tinha um valor mais baixo, 146 dólares e 90 centes, e esse valor acabava sendo ajudado aqui no Brasil por conta de um dólar mais alto. O café tem uma relação muito parecida com a da soja. No caso, nós tínhamos um dólar bem mais alto no Brasil, isso acabava remunerando melhor o produtor. Maio de 2017 tinham 168 dólares e 20 centes por saca de 60 quilos de café e agora em junho cai para 163 dólares e 20 centes o valor da saca, portanto é recuo para os valores negociados com café no Brasil. O mercado físico do café Conilon registrou o segundo dia de ganhos nesta última segunda-feira, depois de operar em queda consecutiva já há semanas. A queda é tendência nessa época do ano por conta da colheita que avança sobre as regiões produtoras do país. Já está, inclusive, chegando na reta final em alguns estados produtores. Vamos acompanhar, então, o que essa alta de segunda e sexta-feira tirou da queda dos últimos dias. Veja que essa segunda, dia 26 de junho, registrou o valor de R$ 402,48 pela saca de 60 quilos do grão. Esta cotação que você vê em tela é apurada pelo CPEA no estado do Espírito Santo e toma como base a saca de 60 quilos tipo 6, peneira 13 acima. Os últimos dias, portanto, registraram ganhos, recuperando a casa dos R$ 400 a saca, mas ainda assim, no acumulado de junho, a queda chega a quase 5,5%. Vamos acompanhar agora o que vem acontecendo com a referência internacional para o café robusta que acontece lá na Bolsa de Londres. Trazemos aqui esses valores praticados e nós temos hoje recuo para Londres. Observe que julho vem com 2.062 dólares por tonelada, com queda de 0,67%. Setembro perde 0,81%, 2.073 dólares. Novembro, 2.056 dólares por tonelada, um recuo de 0,43%. E janeiro perde um pouco mais, 0,53%.
58% de queda, vem agora a 2.031 dólares por tonelada, recuo, portanto, nos negócios com café robusto em Londres, mas mantendo ainda o piso de 2.000 dólares a tonelada. Assim como o mercado físico do café Conilon no Brasil, o do café arábica também registrou o segundo dia seguido de ganhos nesta última segunda-feira. Esta variedade, ela tem sim fundamentos para subir, isso porque o Brasil enfrenta neste ano um ano de ciclo negativo, ou seja, uma produtividade mais baixa dos cafezais de arábica depois de um ano de alta produtividade em 2016. Ainda assim, acumulado de junho tem baixa para o valor do arábica negociado no Brasil. Nesta última segunda, R$ 439,36 foi o valor apurado pela saca de 60 quilos do grão negociada no estado de São Paulo. Essa cotação é feita pelo CPEA, toma como base o café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Veja então que a sexta e segunda-feira trouxeram recuperação das perdas da semana anterior, mas no acumulado de junho a queda em relação ao mês anterior ainda é de 3%. Por aqui os destaques agora para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. A Agricultura BR lembra que Nova York tem colocado muita pressão negativa sobre os negócios com café. Tem até apresentado nos últimos pregões alguma recuperação, mas nada que dê um patamar melhor para o café comercializado aqui no Brasil. A situação é tão drástica em relação aos preços baixos com o café em Nova York que, para muitos analistas, o Nova York, a operação, tem que ser desconsiderada na formação de preço aqui no país. Vamos ver então como é que vem em Nova York. Temos aqui valores, mais uma vez, no curto prazo com uma forte recuperação e as demais posições com ligeira recuperação. Observe que a posição de julho ganha e sobe forte, 1,35%, vindo para $1,23 mais 60 libra-peso. Setembro sobe, mas sobe pouco. Sobe 0,12%, vem $1,24 mais 65 por libra-peso. Dezembro, $1,28 mais 20, agora $1,28 mais 15 e agora praticamente estável, com alta de 0,07%, ligeiros ganhos e, portanto, nos negócios com café arábica em Nova York, com exceção da posição de mais curto prazo, julho, que ganha mais de 1,3% neste momento. As chuvas registradas no início da safra 17 e 18 de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil atrasaram as atividades de colheita e moagem da cana-de-açúcar, atrasando, portanto, o volume de cana processada pelas usinas nos 2 primeiros meses da safra. Segundo a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, esse déficit em relação à safra passada, o atraso, já passa de 20%. Veja que entre os meses de abril e maio de 2016, as usinas do Centro-Sul já haviam processado 141.370.000 toneladas de cana. Esse volume, entre abril e maio de 2017, é bem menor, é de 111.840.000 toneladas. Para a consultoria da Tagro, a expectativa é de que haja uma retomada nesse ritmo mais forte de processamento de cana no Centro-Sul e daí as atividades sejam compensadas. Ainda de acordo com a consultoria a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, o mix de produção, ou seja, o quanto de cana processada é destinada à fabricação do açúcar ou do etanol, tem tido uma tendência mais positiva para o açúcar. Quantidade da matéria-prima destinada à fabricação do adoçante cresceu nestes 2 primeiros meses do ano safra, na comparação com o ciclo anterior. A do etanol, por sua vez, recuou. Vamos a estes números então na tela. Veja que, de acordo com a única,
produção de açúcar no centro-sul do Brasil entre os meses de abril e maio de 2016 representou 42,55% de toda a cana moída naquela época. Já em relação à cana processada entre abril e maio deste ano de 2017, 45,15% da cana foi destinada à fabricação do açúcar, ou seja, houve essa mudança no mix de produção. Enquanto isso, a quantidade de cana destinada à fabricação de etanol caiu de 57,45% para 54,85%. Essa tendência aqui já era esperada pelo setor, mas a consultoria da Tagro ela prevê que possa haver uma nova mudança no mix de produção e de que a safra atual 17/18 possa voltar a ser mais alcooleira. Vamos agora falar dos preços dos derivados da cana, açúcar e etanol. Por conta dessa maior destinação da cana à fabricação do açúcar, o volume do produto no mercado aumentou. E isso só traz um reflexo, a queda nos preços. O valor pago pela saca de 50 quilos do açúcar cristal no Porto de Santos já é agora o mais baixo desde outubro de 2015. Isso é o que mostra a apuração feita pelo CPEA. Veja só, o valor da saca chegou nesta última segunda-feira a R$ 67,11. Como eu dizia, o valor mais baixo desde outubro de 2015. É esse volume maior de açúcar sendo produzido aqui pelo Brasil que traz pressão aos valores. No acumulado de junho, a queda já é superior a 10%. Vamos agora ao mercado do etanol aqui no Brasil. Este também vem caindo, mas o motivo para a baixa é outro, é a demanda fraca. Vamos aos números então. De acordo com o CPEA, o etanol hidratado registrou na última semana o valor médio de R$ 1,31 mais 61 por litro, tomando como base o mercado de São Paulo. Esta queda semanal foi de 2,52%. A gente pode mudar a tela agora para trazer em destaque o preço do etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina. O anidro também tem tido baixas frequentes. Na semana que se encerrou, fechou a R$ 1,49 mais 16 por litro no estado de São Paulo. Queda na semana também superior a 2%. Bom, vamos saber então agora com a Nadiara da Somar Meteorologia se essa expectativa da consultoria da Tagro de que o clima vai retomar as atividades de colheita e compensar o atraso da moagem vai se confirmar. Ao longo dos próximos dias, o tempo seco continua predominando sobre a maior parte do centro-sul do Brasil e beneficia o corte e a moagem da cana-de-açúcar. O tempo seco já tem predominado em boa parte aqui do interior do sudeste, do centro-oeste, e isso tem se refletido também no declínio da umidade no solo. Até mesmo no sul do Brasil, a umidade no solo entrou em declínio nesses últimos dias por causa da persistência do tempo mais seco. Agora, para os próximos 5 dias, vai voltar a chover no Rio Grande do Sul por conta da chegada de uma frente fria. Esse sistema já deve trazer chuvas a partir desta próxima quarta-feira e no final de semana o sistema avança pelo litoral do sudeste, provocando chuva em áreas litorâneas, só que não consegue organizar chuva sobre o interior do Brasil. Por isso o tempo continua seco aqui desde o interior paranaense, passando pelo interior do sudeste até grande parte do centro-oeste. Então, por enquanto, nada de chuva significativa nas áreas produtoras de cana que possa atrapalhar as atividades no campo. E no decorrer do segundo período, do dia 3 até o dia 7 de julho, vai chover sobre áreas litorâneas do sul e também do sudeste. Mas desde o interior da região sul até o interior do sudeste e todo o estado, os estados do centro-oeste, a previsão é de tempo mais firme, com predomínio do sol e temperaturas mais amenas. Então, as atividades de corte e moagem da cana devem avançar bem neste período também. Agora, no período do dia 8 até o dia 12 de julho, vai voltar a chover em algumas áreas da região sul. A chuva chega até o Paraná, atinge também algumas áreas isoladas do sul de Mato Grosso do Sul e sul do estado de São Paulo. Mas em boa parte do interior do sudeste e do centro-oeste, nas principais áreas produtoras de cana, não tem previsão de chuva significativa até o próximo dia 12 de julho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
Por aqui, o Agricultura BR destaca os valores do açúcar no cenário internacional. Vamos saber como é que Nova York tem precificado o produto. Nós trazemos aqui açúcar hoje dentro da estabilidade. Posição de curto prazo é a posição de julho. Você observa que cai muito. O açúcar no mercado futuro de Nova York, que já chegou a ser negociado neste ano de 2017 a 20 centes. Neste momento, vem a 12 centes mais 62 por libra-peso. Na posição de julho, vem estável com ganho de 0,07%. Outubro também com ganho 12 centes mais 86 por libra-peso, com a ligeira alta de 0,07%. Também é o mesmo índice de variação de ganho para a posição de março de 2018, que veio um pouco melhor, a 13 centes mais 63 por libra-peso. Observe aqui que as posições vêm neste momento dentro da estabilidade nos negócios com açúcar na Bolsa de Nova York. As cotações do trigo subiram ainda mais na última semana nos estados Gaúcho e do Paraná. Isso porque os produtores estão retraídos do mercado. Há muita oscilação no câmbio e também nas cotações internacionais do cereal, que acabam influenciando no mercado nacional do cereal. Com isso, o produtor sai do mercado e aquele produto que está disponível tem a cotação elevada. De acordo com o CPEA, os preços do trigo hoje em dia se encontram nos maiores patamares já do ano de 2017. Vamos a eles então? A gente começa pelo trigo paranaense. Veja na sua tela o indicador do CPEA que traz o preço da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. Esta segunda-feira, 26 de junho, registrou o valor de R$ 637,64, recuperando a perda anotada na última sexta, dia 23 de junho. O movimento de alta segue no Paraná e o acumulado do mês já soma alta de quase 4%. Mudando a tela, vamos agora ao estado do Rio Grande do Sul, onde nesta última segunda, o preço da tonelada do trigo tipo brando fechou a R$ 599,28. Neste mês de junho, já subiu mais de 7%. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que já na temporada 17-18 houve um embarque de quase 630 mil toneladas de trigo na semana encerrada no último dia 22 de junho. Esse número vem de encontro às expectativas de mercado, que esperava uma máxima de embarques para esse período, exatamente de 630 mil toneladas. Com isso, a temporada 2017-2018 já vem mais acelerada do que aquilo que acontecia na 16-17. Acompanhem conosco, trazemos aqui os números para os embarques de trigo norte-americano, são o trigo que já passou pelo processo de inspeção. Na temporada 16-17 até 22 de junho, haviam sido embarcadas 1.700.000 toneladas do cereal e agora 17-18, na mesma data, 2.250.000 toneladas de trigo. Vamos saber agora como é que o mercado reage, lembrando que o trigo nos Estados Unidos também vem com bom desenvolvimento nos campos. Acompanhem conosco aqui, trazemos o trigo lá nos Estados Unidos, agora sim. Trigo nos Estados Unidos vem com a posição de julho com ganho de 1% a $4,54 o bushel. Setembro, alta de 0,96% a $4,70 o bushel. E dezembro, com elevação de 0,81%, negócios a $4,92 por bushel. Assim vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. E no próximo bloco tem a retrospectiva da safra de soja. Você vai saber o que aconteceu no estado do Mato Grosso durante essa temporada daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E durante essa semana, a Agricultura BR tem mostrado como que foi e como tem sido a safra 2016-2017 da soja no estado do Mato Grosso, desde a preparação para o plantio até a comercialização. Você acompanha agora o quadro Caminhos da Produção.
Esta safra de soja do Brasil teve influência do fenômeno climático Laninha, o que trouxe chuvas regulares para a maior parte do país e manteve a boa expectativa de produção ao longo de todo o ciclo. Reveja agora na reportagem do Valdir Pacheco como os produtores do Mato Grosso receberam a notícia. Ao contrário da safra 2015-2016, que sofreu influência do El Ninho, levando as lavouras a passar por forte estresse hídrico, neste ciclo 2016-2017, Mato Grosso está sendo regido pela Laninha. As primeiras projeções meteorológicas apontam chuvas regulares daqui para frente. O agrônomo e produtor rural Ivan Bedin, filho de pioneiro em Sorriso, planta uma grande área de soja há muitos anos e hoje faz uma comparação com a safra passada. Esse ano realmente a condição climática para estabelecimento e crescimento da soja até agora está muito boa. Não tivemos nenhum problema na nossa região aqui, né, que fica muito próximo da cidade de Sorriso, nenhum problema de estresse hídrico comparado à safra anterior. Tivemos um volume muito bom de chuva distribuídas em todos os talhões, coisas que o ano passado realmente não aconteceram. Quando chovia muito isoladamente. Esse ano nós temos chuvas em maior volume e melhor distribuídas. Solo de boa qualidade, semente tratada, água e chuva na medida certa. É tudo que a planta precisou até agora para desenvolver e manifestar toda a sua arquitetura. Você tem uma condição de quantidade de nó reprodutivo boa, né? Você tem um material semi-indeterminado ou indeterminado, que são o caso desses primeiros, que realmente tem um porte muito bom, uma quantidade de nó reprodutivo que vão nos indicar um potencial bom de produtividade, né? E a questão de confirmação, sim, agora tem uma etapa muito grande para frente. Enchimento de grão, a fase crítica ainda, né? Desenvolvimento de vagem, principalmente enchimento de grão. Nós tivemos uma comparação com o ano passado, que está fresco na memória, umas produtividades muito baixas, em cultivares que desenvolveram bem, mas no enchimento de grão tiveram estresse hídrico pronunciado e com baixa produtividade. Valdir Pacheco para o SBA. O fenômeno El Ninho do ciclo 15-16 derrubou para baixo das 50 sacas por hectare o rendimento médio anotado nas lavouras de soja do estado do Mato Grosso, patamar mais baixo desde a safra 2012-2013. Com o retorno do clima satisfatório na atual temporada 16-17, rendimento médio das lavouras voltou acima da saca do número de 50 sacas por hectare e, inclusive, alcançou o seu recorde. Vamos relembrar quais foram as produtividades da soja no estado mato-grossense nos últimos ciclos e a recuperação nesta última temporada. Temporada 12-13, rendimento médio estadual ficou em 49,80 sacas. 13-14 subia para 51,93. Safra 14-15, o estado do Mato Grosso rendeu 52,89 sacas de soja por hectare. Safra passada, 15-16, teve influência do El Ninho. Rendimento médio por hectare foi para 49,78 sacas e na atual temporada recuperou o movimento de alta, alcançando o seu maior nível da história, 55,39 sacas por hectare. Em abril deste ano, o produtor de soja do estado do Mato Grosso já estava bem satisfeito com os resultados. E foi tão bem nessa questão da colheita que muitos anteciparam o plantio do arroz safrinha. O produtor Alberto Capelari é pioneiro em Mato Grosso, plantando o Médio Norte desde a década de 70. E nesta safra de soja está mais otimista se comparado com a safra passada. Essa safra aí, tudo está se projetando bem, né? O que a gente está vendo aqui, pelo que até agora está um ano maravilhoso. A chuva está excelente, nem se compara com o ano passado, que aqui foi uma área que eu achei que eu ia perder. E agora ela já está com uma área garantida, né? Com variedades safrinhas consolidadas nas principais regiões produtoras de Mato Grosso,
O produtor Capelari pretende plantar 3 culturas, sendo uma delas conhecida como cultura de terras altas. Neste talhão de 380 hectares, que será colhido agora no dia 5 de janeiro, a expectativa é colher 60 sacas por hectare e logo em seguida plantar o arroz safrinha. Eu já plantei para fazer a safrinha de arroz. Por isso que eu plantei ela antecipada, correndo até o risco do início, né, de um veranico, alguma coisa, de ela não poder produzir aquilo que ela tem capacidade, né? Chuvas constantes contribuem também para o não surgimento de uma praga que nos últimos anos tem causado grandes perdas nas lavouras do estado. Está chovendo bem, agora nesses dias está dando bastante chuva, então isso aí ajuda muito a mosca branca, a não proliferar a mosca branca, né? Então isso aí controla muito. Se manifesta mais nas regiões que está chovendo menos, né? Onde tem pouca chuva, ela se manifesta mais. Aqui, como está dando esse toró grande de água aí, então ela não está aparecendo tanto. Muito difícil você ver alguma voar aí. Valdir Pacheco, para o SBA. O clima chuvoso satisfatório da fase de plantio da soja no estado do Mato Grosso permitiu com que o estado finalizasse as atividades de semeadura com 1 mês de antecedência na comparação com o que fizeram na temporada 2015-2016. De acordo com os dados do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, enquanto na safra 15-16, o plantio da safra de soja no estado havia sido encerrada no dia 14 de janeiro de 2016. Em relação à safra 16-17, o plantio foi finalizado no estado no dia 15 de dezembro de 2016. 1 mês de antecedência, permitindo, portanto, um plantio mais tranquilo na segunda safra. Pois é, mas antes disso, quando estava se preparando para o início do plantio da temporada 16-17, ainda em outubro, não havia chuva suficiente para o início do plantio em algumas regiões do estado do Mato Grosso, o que trouxe muita preocupação para muitos produtores rurais do estado. Nesta safra de soja 2016-2017, tem chovido bem em quase todo o estado de Mato Grosso. Mas logo no início do mês de outubro ainda não havia chuva regular em muitas regiões produtoras, como em Santa Carme. O produtor rural Rudimar Sene planta na região há quase 2 décadas e nesta safra está um pouco atrasado em relação aos outros anos. Agora, a preocupação é com a chuva na colheita. Atrasou o plantio. Então agora a preocupação, na verdade, agora mais é lá na colheita, porque como atrasou o início do plantio, tivemos que apurar depois o plantio para ficar na janela boa, né? Então agora vamos torcer para que na época da colheita não chova tanto, né? A chuva chegou tarde aqui na região de Santa Carme, a 30 quilômetros de Sinop. Aqui neste talhão foi plantado no dia 30 de outubro. Um período considerado já fora da janela ideal para quem pretende fazer a segunda safra do milho safrinha. Chovia em volta tudo aqui e aqui para nós nada, né? Mas agora choveu, tá normal já, a lavoura está muito boa, de bom padrão, né? O produtor, além de plantar um milho safrinha, no restante da área vai fazer a cobertura verde para proteger o solo até o plantio da próxima safra. É a grande importância do milho de safrinha, né? Deixa essa palhada aqui que é uma maravilha, né? E aonde a gente não consegue plantar milho, faz outros tipos de palhada, com milheto, com capim, com crotalária. Então temos utilizado diversas aí para rotacionar, né? Valdir Pacheco para o SBA. E a região nordeste do estado foi a única que encontrou mais dificuldades na hora de plantar a soja na temporada atual 16-17 por conta de chuvas menos regulares. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, enquanto no início de outubro o estado tinha em média 16,5% de área já plantada, a região nordeste não alcançava nem 2%. As atividades na região só começaram a ganhar ritmo no mês de novembro. Amanhã tem mais reportagens da retrospectiva da safra da soja 16-17 no quadro Caminhos da Produção.
E nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos no próximo bloco com previsão do tempo, em especial para o estado do Pernambuco. E você vai saber mais detalhes a respeito do leilão da massa falida Fazenda Reunidas Boi Gordo, que nesta última segunda-feira, com a colaboração aqui do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, comercializou 15 propriedades rurais por 160 milhões de reais, que serão divididos entre os credores da massa falida. Daqui a pouco você tem essas e outras informações. E você confere agora o quadro Agricultura BR Responde. A pergunta é sobre o clima e na região do Pernambuco. Vamos ler quem mandou ela pra gente. Foi a Laísa Gomes de Manari, no Pernambuco. Qual a previsão do tempo para Manari, Pernambuco? Produzimos aqui arroz, feijão e milho. Quem responde para você e para todos da região é a Nadiara. Atenção! Respondendo a nossa telespectadora de Manari, em Pernambuco, a expectativa para os próximos períodos é de alguns episódios de chuva na região. Nesta época do ano, a chuva se concentra mais sobre a faixa leste do Nordeste, então chove de forma mais intensa sobre áreas litorâneas de Pernambuco. Até a gente observa aqui que o solo está bastante encharcado aqui no leste de Pernambuco. O índice de umidade no solo chega a 100%, porque algumas localidades enfrentaram até transtornos por causa do excesso de chuva em alguns momentos, entre maio e agora o mês de junho. O índice de umidade no solo também vai aumentando aqui sobre o interior do estado de Pernambuco. Na região de Manari, que fica nesta área do mapa, o índice de umidade no solo varia de 20% até 50%. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva forte aqui na faixa leste de Pernambuco, mais uma vez com risco de transtornos, porque o volume pode variar de 70 até mais de 100 milímetros até o próximo final de semana. E na região de Manari pode ocorrer alguma pancada de chuva de forma bem isolada e com baixo acumulado, mas que ajuda a aumentar a umidade no solo. No segundo período, a situação não muda muito. Do dia 3 ao dia 7, agora do próximo mês de julho, a expectativa é de chuva um pouco mais abrangente sobre o interior de Pernambuco. Mas a chuva mais forte deve continuar ocorrendo em áreas litorâneas. No interior do estado e na região de Manari, a expectativa é de uma chuva de baixo volume de água. E no decorrer do terceiro período, do dia 8 até o dia 12 de julho, a expectativa é de tempo mais seco aqui no oeste de Pernambuco e chuvas mais concentradas sobre o centro e leste. Mais uma vez, nas áreas litorâneas, o volume será mais expressivo, pode ultrapassar 30 milímetros em 5 dias, e na região central, mais próximo da região de Manari, a expectativa é de uma chuva isolada e de baixo acumulado. Apesar da chuva ter baixo volume de água nesses próximos períodos, ela continua mais frequente, então garante melhores condições de umidade no solo para o desenvolvimento de grãos na região de Manari. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara Pereira. E este foi o quadro Agricultura BR Responde. Aconteceu no estado do Mato Grosso a 33ª edição da Exponop, uma grande feira agrícola que leva informação e tecnologia ao produtor rural. Na ocasião, a Embrapa esteve presente e o repórter Valdir Pacheco conferiu de perto essa presença. Promovido pela Acrenorte em parceria com o Sindicato Rural de Sinop, o FMT, Embrapa e outras entidades, o Simpósio Regional do Agronegócio chegou à sua 11ª edição. Este simpósio foi dividido em duas partes. Uma para agricultores familiares, numa vitrine de tecnologia montada dentro da feira da Exponop. E hoje acontece aqui na Embrapa Agrosilvio Pastoril para a agricultura empresarial. Para o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa, a parceria com a Acrenorte é sólida. A Acrenorte nos apoia também na geração de conhecimento, nos apoia parceira na condução de experimentos e é parceira nesse simpósio que nos permite estar expondo resultados, estar expondo também uma visão de como proceder e é isso, está fazendo essa interface com os produtores e com técnicos para que a gente possa levar esse conhecimento à frente. A programação do segundo dia teve o fechamento com a palestra ministrada pelo consultor da Cooplantio de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Dirceu Gassen, que mais uma vez surpreendeu a todos que esperavam uma palestra com o tema Manejar a cultura ou o sistema? Nenhum dos dois.
O mais importante de tudo é cuidar das pessoas, entendendo o que nós queremos no campo, o que nós precisamos de cada planta para gerar renda no sistema. A diferença, efetivamente, é com pessoas. Pessoas com conhecimento, com habilidade e atitude de querer fazer. Uma vez nós fizemos um levantamento com os agricultores que produzem aí 30%, 40% mais do que a média da região. Isso é bem comum. O cara colhe 50 sacos de soja por hectare, tem alguns que colhem 70%, 40% a mais. Aí nós fizemos um levantamento e perguntamos, uma pesquisa aberta, cita para mim 5 fatores, 5 produtos, máquinas, sementes, genética, fertilizante, afinal, aquilo que tu percebe que é importante e você se diferencia, porque o clima é o mesmo e o solo é o mesmo, não é? E a princípio as variedades também, as máquinas disponíveis, todos têm. Por que você produz mais? E o interessante, esse foi um grupo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Todos responderam em primeiro lugar, capricho. Em segundo lugar, fazer na hora certa. Semeadura, aplicação, proteção, né? Terceiro, bem feito. Veja que capricho na hora certa é bem feito, é tudo coisa de pessoa. Aí o quarto, assistência técnica, conhecimento, informação, atualizar. E o quinto, o que eu mais procuro hoje é um tratorista com paixão. O cara que gosta de semear, que gosta de fazer o que precisa ser feito na lavoura. E o interessante desses 5 fatores, né, é capricho na hora certa, bem feito, conhecimento e paixão, tem tudo a ver com pessoas. Não é fertilizante, não é produto. Valdir Pacheco para o SBA. E agora uma notícia muito importante e muito positiva para o agronegócio brasileiro e também para milhares de pessoas no país. Esta segunda-feira foi uma segunda-feira para entrar para a história da falência ou da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo. Nesta última segunda-feira foram comercializadas 16 propriedades rurais que foram comercializadas pelo valor de 160 milhões de reais. Esses 160 milhões de reais serão agora repartidos entre 20 mil credores dessa massa falida, que a partir de agora passam a ver uma luz no fim do túnel para receber partes dos investimentos que fez nesta iniciativa que prejudicou, como você sabe, milhares pelo país. Mais do que isso, foi uma grande oportunidade para produtores rurais e investidores conseguirem fazer a aquisição de propriedades rurais com valores acessíveis, muito acessíveis, e fazê-las produzir. Essa iniciativa, ela contou com a rede do Sistema Brasileiro do Agronegócio, através do Canal do Boi, da Lute Leilões e do Ministério Público do Estado de São Paulo. Através dessas instituições, essas propriedades rurais desde 2011 estão sendo preparadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista também de clareza para que o público pudesse fazer esses investimentos com toda a segurança jurídica possível e chegar a números como esse que eu falei. Para quem não participou e não pôde estar presente nesse leilão, ainda vai ter mais um. Esse novo leilão vai acontecer no segundo semestre deste ano de 2017, com a provável oferta de mais 11 propriedades rurais que ainda restam dessa massa falida. Sobre este assunto e principalmente sobre o sucesso que foi esse leilão desta segunda-feira, o nosso colega Walter Puga Júnior conversou com o síndico da massa falida, Gustavo Sauer. Doutor Gustavo, esse leilão foi o sucesso esperado? Graças a Deus, Pulga, depois de muito trabalho, nós conseguimos alcançar o resultado desejado, conseguimos vender hoje propriedades num valor aproximado de 150 milhões de reais, que somado ao que nós arrecadamos no leilão anterior, de 3 meses atrás, soma um total aproximado de 200 milhões. Com esse dinheiro, Pulga, nós conseguiremos fazer o que é um objetivo de um administrador judicial, da promotoria e do judiciário em um processo de falência, que é o de efetuar o pagamento aos credores. Então, eu posso dar boa notícia aos credores da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo, que neste segundo semestre, com o dinheiro arrecadado nesses leilões, nós teremos a possibilidade de fazer um rateio para dar início ao pagamento dos investidores nas Fazendas Reunidas Boi Gordo. Nós tivemos agora a venda de 12 das 26 áreas. Nós teremos
outros leilões daqui para frente? Exatamente. Há ainda propriedades a serem vendidas, a procura foi muito grande, às vezes o pessoal veio programado, né, com budget para comprar alguma coisa a mais e as propriedades se valorizaram, saíram por um preço além do que esses investidores esperavam, esses interessados nessas propriedades, de forma que nós teremos uma nova rodada, acredito que em setembro próximo, na qual nós teremos essas propriedades colocadas à venda novamente e será uma oportunidade para quem não conseguiu comprar hoje ir lá e tentar fazer essa aquisição. A Agricultura BR volta a trazer em destaque a soja por aqui e agora trazendo os valores médios para o Brasil, considerando os 10 principais estados produtores do país. Nos últimos 30 dias, há recuo para os valores negociados na ordem de 2,05%. Acompanhe conosco então como é que vem soja no país. 30 dias, em 27 de maio eram R$ 61,05, valor médio. No dia 6 de junho, recuava de leve para R$ 61,00 a saca, mas subia no dia 12 para R$ 62,45 a saca de 60 quilos, o maior valor desse período considerado. No dia 20 de junho, caía para R$ 61,37 e nesse 27 de junho cai mais, cai forte, cai para R$ 59,80 a saca de 60 quilos, com isso queda superior a 2%. Essa queda no mercado físico do Brasil se refletiu, é claro, no valor pago pela saca da soja nos portos do país. No porto de Paranaguá, a queda no acumulado de 30 dias é de 2,14%. Neste último mês, o valor da saca oscilou e acaba finalizando na data atual, 27 de junho, a R$ 68,50. Lá atrás, no dia 27 de maio, cotação era de R$ 70,00 a saca. Já no dia 6 de junho caía para R$ 69,70, mas recuperava o patamar de 70 em meados do mês. No dia 22 de junho, cotação aí sim vinha para baixo, para R$ 69,00 a saca, registrando novo recuo no dia de hoje, 27 do mês, R$ 68,50. No acompanhamento que a equipe do Agricultura BR faz, os valores praticados nos portos brasileiros já tem identificado já há alguns meses que os valores vêm com um acompanhamento muito parecido, ou seja, comercialização com valores bem idênticos. É o que acontece nesse momento na relação do Porto de Paranaguá com o Porto de Santos em relação aos preços pagos pela saca de 60 quilos da soja. Nós vamos ver agora que o valor praticado nesse dia 27 também é de R$ 68,50 para o Porto de Santos, mas o desempenho do valor da saca de soja também é bem parecido. No dia 27 de maio, o valor de R$ 70,00 por saca de 60 quilos. Em 7 de junho, esse valor se mantinha o mesmo. Em 19 de junho, R$ 71,00 a saca de 60 quilos. Nesse último dia 19, foi o maior valor encontrado para esse período considerado pela equipe do Agricultura BR. No dia 23 de junho, queda para R$ 69,00 a saca de 60 quilos e no dia 27, nova queda para R$ 68,50. Os últimos 30 dias têm um recuo de 2,14% para os valores praticados com soja no Porto de Santos, que é o mesmo que vem acontecendo também no Porto de Paranaguá. Reta final do programa de hoje, vamos à soja em Chicago então. Hoje ela vinha operando com alta em relação aos negócios de ontem, em função de especuladores de mercado acreditando num clima não tão favorável assim em meados do ciclo. Tempo tem sido bom por lá, tem propiciado bom desenvolvimento das lavouras, mas há gente que acredita que as chuvas não vão ser tão regulares como estavam sendo previstas. Com isso, a soja sobe hoje na Bolsa de Chicago. Posição de julho tem alta de 0,79%. Negócios a $9,14 por bushel. Posição de agosto, que hoje já chegou a $9,22 mais 50, agora vem a $9,18 mais 50 por bushel. Queda também de 0,79%. Soja para entrega em setembro opera $9,20 mais 25, baixa de 0,84, e a posição de novembro caindo subindo 0,73%, cotada agora em Chicago a $9,20 mais 50 por bushel.
Vamos ver como é que vem o dólar comercial negociado aqui no Brasil, referência importante para os negócios com soja aqui no país. E nós temos o dólar, ele vem no patamar mais alto mesmo, ontem chegava a recuar e hoje volta a recuperar a moeda norte-americana no Brasil. A alta agora é de 0,69%, negócios com dólar comercial a R$ 3,32 mais 5. Lembrando que hoje é mais um dia de muita confusão na política nacional. Tivemos o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fazendo denúncias oficializando a denúncia contra o presidente Michel Temer, uma denúncia ainda que vai vir em partes, portanto, ainda tem muita coisa para correr dentro dessa situação. Um outro fator importante é que, para muitos, essa denúncia já havia sido precificada pelo mercado brasileiro. De qualquer maneira, surte efeitos, principalmente por conta da desconfiança do governo atual em conseguir aprovar as reformas que já vêm sendo colocadas à disposição pelo governo já há algum tempo. Bom, e o desenrolar de toda essa situação na política nacional você acompanha nas próximas edições do Agricultura BR e com o jornalismo do Canal do Boi. E aí você sabe também como que isso afeta o câmbio e, consequentemente, os negócios agrícolas do país. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais, às 17h20.